Olá você, eu sou o professor Luciano Valadares e é um prazer estar aqui com você falando hoje sobre Design Thinking e ideação. É muito importante aí, principalmente quando a gente já tem um problema e agora é a hora da gente dar as ideias, né? Buscar soluções para esses problemas. E nada melhor do que a gente fazer uma ideação. Eu vou explicar aqui para vocês o que é ideação e quatro formas aí bacana da gente poder estar buscando algumas soluções para um determinado problema. Lembrando que não existe receita de bolo. Cada problema ele é único e tem soluções que são únicas, mas a gente tem aí alguns métodos para buscar essa solução. Então, vamos lá, que é muito interessante aí o que a gente vai poder estar falando agora com vocês. Bom, então falando sobre ideação, a gente tem o seguinte: essa fase tem como intuito gerar ideias inovadoras para o tema do projeto e, para isso, utilizam-se ferramentas de síntese criadas na fase de análise para estimular a criatividade e gerar soluções que sejam de acordo com o contexto do assunto trabalhado. Então, a gente vai buscar aí entender como é que funcionam as coisas para a gente poder estar trabalhando todas essas novas ideias. Bom, e a partir daí a gente tem o seguinte, então. Ó, tô aqui para passar, mas vamos lá. Bom, então as formas de gerar aí, a gente tem a questão do brainstorming, que é uma técnica para estimular a geração de um grande número de ideias em um curto espaço de tempo. A gente tem também o workshop de cocriação, é um encontro organizado na forma de uma série de atividades em grupos com o objetivo de estimular a criatividade e a colaboração fomentada à criação de soluções inovadoras. A gente tem também aí o cardápio de ideias, é um catálogo apresentado na síntese, a síntese de todas as ideias geradas no projeto. E a matriz de posicionamento, uma ferramenta de análise estratégica das ideias geradas, utilizada na validação dessas em relação aos critérios norteadores, bem como as necessidades das personas criadas no projeto. Então, como falei com você, essas quatro ferramentas aí ajudam bastante a gente na hora de gerar as ideias. Vamos à primeira, então, que é o brainstorming. Então, o que é o brainstorming? Brainstorming é uma técnica para estimular a geração de um grande número de ideias em um curto espaço de tempo. Geralmente realizado em grupo, é um processo criativo conduzido por um moderador responsável por deixar os participantes à vontade e estimular a criatividade sem deixar que o grupo perca o foco. Então é importante sempre ter alguém ali que vai dizer: poxa, olha, não vou perder o foco não, gente. Que aí começa um monte de conversa paralela, que às vezes não tem nada a ver, e a gente sempre tem que estar focado na busca de uma ideia para ser a solução de um problema. Quando usar então o brainstorming? Em momentos que se necessita de um grande volume de ideias. No processo de ideação, o brainstorming possibilita uma abordagem rica para gerar ideias em cima de questões relevantes que nasceram durante a fase de imersão e de análise, ou seja, aquela que a gente está lá imergindo lá, né? Imergindo não, né? A gente está fundando lá nos problemas para a gente estar buscando as soluções. E como aplicar essa técnica então? Então, como ela é uma técnica bastante utilizada para diversos fins e atividades, muitas vezes denomina-se erroneamente uma reunião de brainstorming simplesmente porque ela tem o objetivo final de gerar ideias. No entanto, para que o brainstorming seja direcionado e focado na solução criativa de oportunidades identificadas, pode utilizar os dados brutos de campo e ou personas para estimular a equipe. Além disso, para que um brainstorming tenha sucesso, é preciso estar atento a alguns preceitos. Quais são esses preceitos, professor? Primeiro, qualidade pela quantidade. Então, a qualidade e a assertividade das ideias geradas se atinge através da quantidade. Então, não existe brainstorming de uma ideia só. Né? Brainstorming tem que ser de várias ideias, para que aquelas várias ideias, às vezes, elas possam se combinar para gerar uma ideia melhor ainda. Quanto maior a quantia de ideias geradas pela equipe, maior a chance de produzir uma solução inovadora e funcional. Outra coisa, evitar julgar as ideias, tá, gente? Ah, que ideia idiota, que ideia besta, que ideia não sei o quê.
Não tem nada disso, tá? Críticas não devem atrapalhar o processo criativo e a geração de ideias ousadas. O foco deve estar em aprimorar e produzir ideias, adiando a avaliação para um momento posterior. Até porque, né, gente, a ideia que parece ridícula hoje, ela pode ser a solução para milhões amanhã. A gente sabe que o mundo está transformando muito rápido. Ideias ousadas são bem-vindas. É aquele. Por que vocês acham que existe desfile de moda? Ninguém usa aquelas roupas. São as ideias, são os conceitos que vão se transformar na realidade. Automóveis fazem isso também. Então, novas ideias ou diferentes ângulos de uma mesma ideia podem gerar soluções inovadoras. Por isso, é positivo contribuir com perspectivas ousadas, sem deixar o senso crítico inviabilizar o debate e o desenvolvimento da ideia. Outra coisa, combinar e aprimorar as ideias também. Então, o brainstorming deve ser 100% colaborativo. Ideias podem ser combinadas, adaptadas, transformadas e desmembradas em muitas outras por qualquer um da equipe. Não existe aquele negócio, olha, é meu, ninguém tasca, só eu posso fazer e tal. Não existe isso no brainstorming. O que existe no brainstorming é a gente poder trabalhar da melhor forma possível, a gente trazer soluções. Não pode ter no brainstorming a questão da gente ter vaidades. A ideia não é sua, a ideia é de todo mundo. Não só no brainstorming, mas em tudo aí que a gente faz colaborativamente. Bom, depois disso vem o workshop de cocriação. O que é esse workshop? É um encontro organizado na forma de uma série de atividades em grupo, com o objetivo de estimular a criatividade e a colaboração, fomentando a criação de soluções inovadoras. Geralmente são convidadas pessoas que podem ter envolvimento direto ou indireto com as soluções que estão sendo desenvolvidas, ou seja, o usuário final, os funcionários da empresa que demanda o projeto e a equipe que atua como facilitadora da dinâmica. Bem, quando usar, então, esse workshop de cocriação? Em momentos onde há uma quantidade gerada grande de dados, que podem ser mais bem trabalhados por uma equipe entendida, ou quando é preciso agregar conhecimentos de diferentes especialistas envolvidos em um projeto. É bastante útil em momentos de impasse, onde novas visões sobre as ideias se fazem necessárias. Também pode ser usado na validação de ideias por uma equipe que não está necessariamente envolvida no dia a dia do projeto, mas que naquela ocasião pode contribuir de forma significativa para o andamento. E a aplicação do workshop de criação de cocriação se dá em uma sessão criativa de trabalho, onde os participantes são convidados a interagir na geração de ideias de forma colaborativa. Procura-se elaborar atividades dinâmicas de curta duração em pequenos grupos, intercalados com apresentações de ideias geradas e intervalos para comes e bebes, é lógico, né, gente? Faz parte. Às vezes é aí que saem as grandes ideias, no cafezinho, né? Eventualmente, as sessões são iniciadas com uma tarefa simples e rápida, não necessariamente relacionada ao projeto, cujo objetivo é ajudar a quebrar o gelo e a timidez entre os participantes que, muitas vezes, estão se encontrando pela primeira vez. Como cada projeto tem uma natureza necessariamente intrínseca, cabe aos organizadores pensar em atividades estimulantes que auxiliem e propiciem um trabalho colaborativo. E é legal que nesse workshop de cocriação, às vezes coloca um time ali, né? Ó, as ideias tem que gerar aqui, ó, dentro de 40 minutos. A gente tem que pensar, porque se você deixar, as pessoas vão ficar 40 anos, né? Ali olhando as ideias. Bom, um outro formato é o cardápio de ideias. O que é esse cardápio? É um catálogo apresentado a síntese de todas as ideias geradas no projeto. Pode incluir comentários relativos às ideias, eventuais desdobramentos e oportunidades do negócio. Como que a gente usa isso? Quando a gente usa? Em reuniões colaborativas, apresentações de projetos e workshops de cocriação, quando é necessário tangibilizar um montante de ideias geradas e assim permitir melhor visualização para a tomada de decisão. Também serve como documentação dos resultados parciais do projeto. Como que a gente aplica? Listando as ideias geradas durante o projeto e organizando na forma de um menu de restaurante ou como cartas de um baralho. O resultado final pode ser impresso ou digital.
Vale lembrar que cada elemento pode conter espaços em branco para que sejam registrados comentários ou ainda peças em brancos para que se colete novas ideias e soluções que possam surgir. E aí, aquela combinação, tá? Muitas vezes você pode fazer um brainstorming e depois usar um cardápio de ideias. Que ideias vão estar nesse cardápio? Muitas vezes aquelas geradas no brainstorming, que você quer apresentar a outras pessoas para ver o que as outras pessoas pensam, e aí você pode estar buscando mais colaboração também para a solução desses problemas. Bom, e a última aí é a matriz de posicionamento. O que é? Uma ferramenta de análise estratégica das ideias geradas utilizadas na avaliação dessas em relação aos critérios norteadores, bem como a necessidade das personas criadas no projeto. O objetivo desse recurso é apoiar o processo de decisão a partir da comunicação eficiente dos benefícios e desafios de cada solução, de modo que as ideias mais estratégicas sejam selecionadas para serem prototipadas, ou seja, para ter uma ideia do formato de como aquilo vai ser no futuro. Quando a gente usa isso? Em reuniões entre equipes de projetos e os contratantes com material de apoio para a avaliação das ideias e para a tomada de decisão sobre os próximos passos. E como é que a gente aplica isso então? Então, listam-se as ideias geradas no projeto, podendo haver um agrupamento por semelhança ou, no caso de um volume muito grande, uma seleção prévia. Em seguida, cruzam-se os critérios norteadores e ou as pessoas criadas ao longo do projeto, de maneira a formar-se a matriz, que é preenchida colaborativamente, avaliando como cada ideia atende a cada requisito. Bom, gente, espero aí que a gente possa ter dado uma clareada sobre o que é a ideação. Acho importante, né, a gente buscar, a gente ler os materiais e não pensem que isso não funciona. Funciona muito bem. Por quê? Porque a gente está orientando a geração de ideias, né? E não jogando ideias ao vento, né? Que essas aí se perdem, não voltam mais. Então, é sempre importante na sua reunião, quando você for ter uma reunião de ideação, que você leve já isso pronto para que você possa estar, como se diz, que você possa estar orientando, não só você, mas todos os envolvidos, como gerar essa ideia usando algumas dessas ferramentas que eu acabei de falar para vocês. Fica aqui um grande abraço, professor Luciano, meu até logo e até a próxima aula. Tchau, tchau.